Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos novamente para esse tempo de pausa para a paz e podermos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Deus. Estou vendo com você nessa semana alguns textos no Evangelho de Lucas em que mostram um contraste entre aqueles que se consideram justos, dignos diante de Deus, aqueles que acham que merecem ser perdoados, que merecem ir para o céu, por causa dos seus méritos, das suas obras, por alguma coisa que eles fazem para conquistar o favor de Deus. E aqueles que são completamente indignos, chamados pela sociedade de escória, de pecadores, marginalizados, aqueles que não têm a mínima condição de ir para o céu, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, ou pela sua própria condição diante de Deus, porque são chamados e reconhecidos abertamente como indignos, como pecadores, como imerecedores. O Senhor Jesus, ele trabalha muito com essa dinâmica, né? Jesus confronta os religiosos, os escribas e fariseus, e Jesus recebe publicanos e pecadores. Diz, por exemplo, em Lucas capítulo 15, que muitos escribas, fariseus, estavam indignados com Jesus, porque Jesus comia com os publicanos, que eram considerados traidores da nação, trabalhavam para o Império Romano na coletoria de impostos, e com os pecadores. É interessante a classificação pecadores, né? Como se eles, fariseus e escribas, não fossem pecadores, ou seja, eles já estavam numa categoria de moralmente aceitos, né? Quase que santos, justos diante de Deus, aqueles que consideravam que já faziam parte do reino de Deus, que já tinham o céu garantido. Então, eles são os publicanos e pecadores, nós somos os religiosos da época. Jesus diz assim em Lucas 18, a partir de 9 a 14. Então, Jesus contou esta parábola para aqueles que confiavam em si mesmos por considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, diz o texto, estava em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, injustos, adúlteros, pecadores, nem ainda como este publicano. E aí ele dá as suas credenciais. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E em contraste, o texto diz que o publicano, estando em pé, de longe, ali no templo, nem ao menos ousava levantar os olhos, o seu rosto para Deus, mas apenas como um gesto de humildade, de indignação, batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos, porém, que este desceu para casa justificado e não aquele. Porque todo aquele, diz o texto, que se exalta será humilhado, mas a todo aquele que se humilhar será exaltado. Que lição tão importante para nós. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Graça é o favor imerecido. Esse é o conceito de graça. Se alguém acha que merece ir para o céu, isso já não é mais graça, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa que fez esse comentário, né? Que ela estava agradecendo pela graça alcançada. Mas se foi ela que alcançou aquilo, já não é mais graça, né? A graça não se alcança, a graça se recebe. A graça é o dom de Deus, é uma oferta, é um presente que nos é dado gratuitamente. E Jesus, ele conta essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e por desprezarem os outros. Veja o que a religiosidade faz conosco, né? O legalismo. A gente começa a olhar os outros de uma forma superior, né? Não, eu sou bom porque eu faço isso, faço isso, faço isso. Ou porque eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo. Agora aquele lá, coitado dele. Né? E Jesus disse, não é assim. Aqueles que se consideram justos, aqueles que desprezam os outros,
estes serão condenados, porque confiam na sua própria justiça, enquanto que aqueles que não têm condição nenhuma de chegar diante de Deus, mas que pedem o perdão e a graça de Deus, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas pela graça, pela fé, eu recebo Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz no meu lugar. A Bíblia diz: este desceu para casa justificado e não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas a todo aquele que se humilhar será exaltado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não há um justo nem um sequer. Todos somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Deus te abençoe e te dê a paz. Amém.